Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência. Hoje a gente vai falar sobre substância e ligação química. E esse conteúdo está presente no capítulo 4 do livro didático de vocês, certo? Então, as substâncias químicas que a gente vai conhecer são as substâncias iônicas, as substâncias moleculares e as substâncias metálicas. A gente vai conhecer essas substâncias e vai entender também como se forma a ligação entre os átomos que formam essas substâncias. Então, em ciência, o importante procedimento é classificar os objetos em estudo, ou seja, separá-los em categorias de acordo com suas semelhanças. Uma possível classificação divide as substâncias químicas em três categorias de acordo com suas propriedades. Essas propriedades são temperatura de fusão, condutividade elétrica no estado sólido e condutividade elétrica no estado líquido, certo? A condutividade é a propriedade que diferencia um condutor de um isolante elétrico, certo? Então, os condutores, eles conduzem bem a corrente elétrica e os isolantes elétricos, eles não conduzem corrente elétrica, certo? Aqui é uma tabela que eu tirei do livro de vocês, certo? Na parte marrom estão as substâncias iônicas, na parte verde as substâncias moleculares e na parte lilás as substâncias metálicas. E aqui vai ter as propriedades, se elas conduzem ou não corrente elétrica, em qual estado conduz, a temperatura de fusão, que são propriedades que a gente vai ver no próximo slide, certo? Então, as substâncias iônicas conduzem a corrente elétrica no estado líquido, mas não no sólido. Tem temperatura de fusão alta. Esse grupo inclui o cloreto de lítio, o brometo de potássio, o cloreto de cálcio, o cloreto de sódio, o óxido de alumínio e o óxido de magnésio, certo? As substâncias moleculares não conduzem corrente elétrica nem no estado sólido nem no líquido, apresentam temperaturas de fusão mais baixas que as substâncias dos outros dois grupos. Nesse grupo estão o etanol, o cloro, a água, o naftaleno, o iodo e a glicose, certo? Quanto às substâncias metálicas, elas conduzem bem a corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no líquido e têm temperaturas de fusão relativamente altas. E inclui substâncias como o alumínio, a prata, o ouro, o cobre, o ferro e a platina, certo? Então, essas propriedades que eu falei aqui estão resumidas naquela tabela que eu apresentei para vocês anteriormente. Então, todas as substâncias químicas são formadas por átomos de elementos químicos, certo? Os cientistas eles perceberam que a imensa maioria das substâncias são formadas por átomos de elementos químicos combinados entre si. Às vezes são átomos do mesmo elemento, às vezes são átomos de elementos químicos diferentes. Bom, como eu falei, a imensa maioria, mas não todas. Dos milhões de substâncias conhecidas, sabe-se de apenas 6 nas quais existem átomos de elementos químicos não combinados. Essas substâncias são o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. São gases presentes em pequena quantidade na atmosfera terrestre e que fazem parte da família 18 da tabela periódica, ou seja, são os gases nobres, certo? Então, esses átomos, eles formam essas substâncias, mas não tendem a formar ligações entre si, certo? São substâncias formadas por átomos isolados. Além do mais, até hoje não foi encontrado nem sequer uma substância natural na qual os elementos dos gases nobres estejam combinados entre si ou com átomos de outros elementos, certo? Então, são átomos, como eu já falei, que não formam ligação entre si. Forma essas 6 substâncias que eu falei, mas forma elas com átomos isolados, certo? Então, essas propriedades dos gases nobres, elas forneceram dicas para os cientistas entender como se formam as ligações entre os átomos, certo? Como a gente viu no capítulo 3, a gente viu que quando um átomo se liga a outro, ele se liga por modificações na eletrosfera do seu átomo, não no núcleo, certo? Então, como os gases nobres não tendem a formar ligação, então os cientistas eles passaram a estudar esses átomos e entender, eles passaram a concluir que ter uma eletrosfera igual a de um gás nobre se tornaria um átomo estável, certo?
Bom, como a gente viu também no capítulo 3, a gente viu que a eletrosfera dos átomos ela é formada por camadas designadas por K, L, M, N, O, P, Q, sendo a K a mais próxima do núcleo e a Q a mais distantes. Então, a camada mais externa da eletrosfera é denominada camada de valência e é a que mais pode se aproximar da eletrosfera de outro átomo, e por isso é aquela envolvida nas ligações químicas que ocorrem entre os átomos, como eu já falei para vocês. Eles se unem por modificações na eletrosfera do átomo e não em seu núcleo, certo? Então, como eu já falei, o fato dos gases nobres eles não formarem ligação forneceu dicas para os cientistas entender como se formam as ligações químicas, e eles passaram a observar esses gases e a perceber que, diferentemente de todos os outros elementos da tabela periódica, os gases nobres eles apresentam 8 elétrons na última camada, como a gente está vendo aqui destacado de azul. Então, eles vão apresentar 8 elétrons na sua última camada, ou 2 caso essa camada seja K, certo? Então, os cientistas eles passaram a concluir que para um átomo ele estar estável, ele tinha que apresentar 8 elétrons na sua camada de valência, ou 2 caso a camada seja K, certo? E com raciocínio semelhante a esse, o estadunidense Gilbert Neal Lewis propôs em 1916 uma teoria para explicar a ligação entre os átomos, que ficou conhecida como modelo do octeto de elétrons ou simplesmente regra do octeto, certo? Então, de acordo com a regra do octeto, para que um átomo ele adquira sua estabilidade, ele tem que apresentar 8 elétrons na sua última camada ou 2 elétrons caso essa camada seja K, certo? Bom, as ligações químicas entre os átomos que estudaremos a seguir são de 3 tipos: iônica, covalente e metálica, certo? Como eu já falei. De modo geral, as substâncias iônicas são constituídas de metal e não metal unidos por ligação iônica, como a gente está vendo aqui. O cloreto de sódio, o cloro é um não metal e o sódio é um metal da família 1A, certo? O óxido de alumínio, o alumínio é um metal da família 13 e o oxigênio está na família 16, certo? É um não metal. O óxido de magnésio, a gente sabe que o magnésio está na família 2 da tabela periódica, é um metal. E o oxigênio, como eu já falei, está na família 16 e é um não metal. As substâncias moleculares são constituídas de átomos de não metais, entre os quais existem ligações covalentes, como a gente está vendo aqui no caso do etanol, certo? Formado apenas por átomos de não metais, a água e a glicose, certo? Então, as substâncias metálicas são constituídas de átomos de metais unidos por ligação metálica, como a gente está vendo aqui. O alumínio, que é constituído por átomos de alumínio, a prata, o ouro, o cobre, o ferro e a platina. Então, são formadas por átomos de metais unidos entre si, certo? Então, para falar sobre ligação iônica, eu trouxe a substância química cloreto de sódio, certo? Se a gente olhar na tabela periódica, a gente pode ver que, e como eu trouxe esquematizado aqui também nessa tabela, a gente pode ver que o sódio ele apresenta 11 elétrons na sua eletrosfera e 11 prótons, e como consequência, carga total igual a zero, certo? Carga elétrica total igual a zero, porque a carga positiva dos 11 prótons anula a carga negativa dos 11 elétrons, certo? Se a gente olhar na tabela periódica, também a gente pode ver que o cloro ele apresenta 17 elétrons na sua eletrosfera e 17 prótons, e carga total também igual a zero, porque a carga positiva dos 17 prótons anula a carga negativa dos 17 elétrons, certo? Nessa segunda tabela eu trouxe os gases nobres, certo? Então a gente pode perceber que a eletrosfera do sódio ela se assemelha mais à eletrosfera do neônio, que tem 10 elétrons. E a eletrosfera do cloro se assemelha mais à eletrosfera do argônio, que tem 18 elétrons. Então,
Se o cloro perder um elétron, ele vai ficar com uma eletrosfera igual a do neônio. E se o cloro ele ganhar esse elétron, ele vai ficar com uma eletrosfera igual a do argônio, certo? Então, os cientistas eles passaram a concluir que no cloreto de sódio, os átomos de sódio eles apresentam 10 elétrons e os de cloro apresentam 18 elétrons. E, como consequência, não estão eletricamente neutros. Aí a gente pode ver esquematizado aqui nessa tabela mais de baixo, certo? O sódio com 11 prótons e 10 elétrons e carga mais 1, porque ele está com um próton a mais, certo? O cloro com 17 prótons e 18 elétrons, então a carga menos 1, certo? Porque ele está com um elétron a mais do que o seu número de prótons, certo? Então, eles não estão eletricamente neutros, eles estão formando íon. Então, na substância cloreto de sódio, os átomos de cloro e de sódio, eles não estão eletricamente neutros, eles estão na forma de íon, certo? Como eu coloquei aqui para vocês. Quando átomos perdem ou recebem elétrons, eles deixam de ser eletricamente neutros e passam a ser íon, certo? Então, um íon positivo é chamado de cátion e um íon negativo é chamado de ânion, certo? E essa carga positiva que eu coloquei aqui no símbolo do sódio, nada mais é do que indicando o próton que ele está a mais do que o seu número de elétrons. Do mesmo jeito, a carga negativa que eu coloquei no cloro indica que ele está com um elétron a mais do que o seu número de prótons, certo? Bom, aí essas ligações iônicas elas vão formar uma estrutura altamente organizada chamada de retículo cristalino iônico, certo? Aqui a gente pode ver nessa imagem a distribuição eletrônica do sódio e do cloro. A gente pode ver que o sódio ele está com um elétron na camada M, certo? Na sua última camada e, portanto, não está estável. O cloro está com 7 elétrons na sua última camada, a camada M, e, portanto, também não está estável, certo? Então, o cloro ele vai tender a doar esse elétron para o sódio ele vai tender a doar esse elétron para o cloro, para ficar com 8 elétrons na última camada, e o cloro vai tender a receber o elétron para ficar com 8 elétrons também na última camada. Aí na segunda imagem a gente pode ver que os átomos eles já doaram e receberam os elétrons e todos dois estão estáveis, como a gente está vendo aqui destacado de azul. Aí na imagem mais de baixo nós temos à esquerda a representação dos átomos isolados, então nós temos o símbolo do cloro e o pontinho preto que fica encostado ao símbolo representa o elétron, quantos elétrons o átomo tem na última camada, que o sódio tem 1 antes de doar, certo? E o cloro tem 7 antes de receber. E à direita nós temos a representação já do íon. Então nós temos o símbolo do sódio acompanhado do sinal mais e o cloro acompanhado do sinal menos. Quer dizer que doaram e receberam elétrons, ou seja, estão na forma de íon, não estão eletricamente neutros, certo? Então eu coloquei aqui essa outra imagem. Aqui nós temos o fluoreto de cálcio, certo? Então à direita, na primeira imagem à direita nós temos o cálcio doando 2 elétrons para 2 átomos de flúor, certo? Aí na primeira imagem à direita nós temos a representação já do íon, então nós temos cálcio 2+, quer dizer que o cálcio está doando 2 elétrons, e o 1 aqui embaixo do colchete quer dizer que tem apenas um átomo de cálcio envolvido na ligação. No cloro, nós temos o cloro -1, certo? Que quer dizer que cada cloro está recebendo um elétron. E o número 2 embaixo do colchete quer dizer que tem 2 átomos de cloro envolvidos na ligação, certo? Na segunda imagem, nós temos o óxido de alumínio. Então, nós temos 3 átomos de alumínio, cada um doando 3 elétrons para 3 átomos de oxigênio. Certo? Aí, à direita da segunda imagem, nós temos
Em tricochete nós temos o símbolo do alumínio, mais 3, que quer dizer que cada átomo de alumínio está doando 3 elétrons. O 2 embaixo do cochete quer dizer que tem 2 átomos de alumínio envolvidos na ligação. No segundo cochete nós temos o oxigênio, representado por 2-, quer dizer que cada átomo de oxigênio está recebendo 2 elétrons. E o 3 embaixo do cochete quer dizer que tem 3 átomos de oxigênio envolvidos na ligação, certo? Na imagem de baixo nós temos a representação do composto, certo? Na verdade nós temos a representação do íon e à frente da seta nós temos a representação do composto, que aparece já sem a carga na sua representação, porque como são 2 cargas positivas do cálcio com 2 negativas do flúor, então essas cargas se anulam e na representação ela aparece sem as cargas. Do mesmo jeito para o alumínio e o oxigênio, certo? Nós temos o íon e à frente da seta nós temos o composto, certo? Que vai aparecer sem a carga, porque como são 2 alumínios, cada um com 3 cargas positivas, que dá 6, e 3 oxigênio, cada um com 2 cargas negativas, que também dá 6, então essas cargas se anulam e na representação final elas não aparecem, certo? Aparece só o composto, ok? Aqui algumas orientações, certo? As páginas que vocês vão ter que ler, as questões que vocês vão responder, certo? O horário que eu recebo a atividade, o código da turma. E aqui as questões 1 e 2 do livro didático de vocês, certo? Aliás, 1, 2 e 3 do livro didático. E as questões 2 e 3 do MySpike. Então, são questões bem fáceis, tudo que a gente viu no vídeo. Vocês podem também consultar as páginas do livro. E essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, espero contribuir para o conhecimento de vocês. Tchau e até a próxima.